Olá, futuros funcionários públicos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou fazendo uma videoaula a respeito de regra de 3, tá certo? Sobre regra de 3. E o que eu gostaria de chamar a atenção nessa videoaula, pessoal, é que, assim, em relação à minha experiência de professor ensinando esse assunto, eu percebo que os alunos, eu sempre percebi que os alunos têm uma dificuldade muito grande em estar aprendendo, aquela parte de seta. A seta fica desse jeito, ou a seta fica para baixo quando é inverso. Então, eu, trabalhando nesse aspecto, acabei vendo que existe uma maneira melhor do que indicar por setas, tá? Então, eu vou ensinar uma maneira da gente saber resolver uma regra de 3 sem utilizar setas, tá certo? Então, eu espero que vocês possam gostar. O nosso assunto é esse, ó. Regra de 3, tá bom? Então, bora lá. A gente, vai dar uma olhada aí em como resolver esse tipo de questão com esse primeiro exercício aí, tá? Aí nesse primeiro exercício a gente tem assim: um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro para percorrer 840 km consumirá? Então, gente, o que a gente tem que perceber em questões desse tipo aí? O que a gente tem que avaliar? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é grandeza, certo? O que vem a ser grandeza, tá? Então, quem quiser copiar, pode até copiar o que vem a ser grandeza, ou quiser guardar esse conceito. É um conceito chave para matemática e para as outras disciplinas também, tá bom? Grandeza é tudo que pode ser, tudo que pode ser medido. Então isso é grandeza, tudo que pode ser medido. Então qualquer coisa que você puder contar, medir, tá certo? Comparar, quantificar, vai ser uma grandeza, tá bom? Então vamos lá no nosso enunciado de novo, ó. Um carro consumiu 50 litros, pode ser medido, então isso é uma grandeza. O que você vai fazer? Vai escrever litros, tá certo? E bota o númerozinho que ele disse, 50, tá? Então isso aqui é uma forma bem esquemática da gente resolver aqui essas regras de 3, Para percorrer 600 quilômetros, outra grandeza, quantidade de quilômetros. Eu posso medir? Posso, então quilômetros é uma grandeza. 600 quilômetros. Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro para percorrer 840 km consumirá. Então, para 840 km, nota, quilômetro embaixo de quilômetro, litro embaixo de litro. Ele quer saber quantos litros vão ser necessários. Pronto, tá a minha regra de 3 aqui armadinha direitinho. Eu conheço 1, 2, 3 números e quero saber o valor de 1. Sempre que conhecer 3 números, eu uso a regra dos 3 números, tá certo? Ou regra de 3. A gente faz o que a gente chama de meio pelos extremos, tá? Por que isso aí a gente chama de meio pelos extremos? Gente, você tem 50 sobre x, que é igual a 600 sobre 840. Isso eu posso reescrever dessa maneira aqui, 50 dividido por x, que é igual a quanto? 600 dividido por 840. Posso escrever assim? Posso. Aí nota quem está no meio, o x e o 600. Por isso que eles são os meios, então o produto dos meios está para o produto dos extremos, tá certo? Então, vou fazer 600 vezes 800, no caso aí, os extremos é 50 vezes 840. 50 vezes 840. Nota que eles são os extremos, porque eles estão nas extremidades. Por isso que a gente fala, o produto dos meios está para o produto dos extremos. Aí eu posso cancelar, esse zero com esse e esse zero com esse, tá bom? Então vai ficar 6x é igual a 5 vezes 84, que vai dar 420. X é igual a 420 dividido por 6, que dá quanto? 70. Eu só pude fazer dessa maneira, gente, porque a gente disse que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E antigamente, para indicar isso, ou ainda hoje, a gente usa setas para indicar isso. Mas o que eu proponho para vocês? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a relação entre as grandezas, tá certo? E depois a gente vai fazer a indicação com uma letra em cima da grandeza, nada mais, tá? Como assim, professor? Só para a gente entender a relação primeiro, preste atenção. Eu vou pegar duas grandezas.
tempo de estudo, tá certo? E conhecimento, tá? Peguei essas duas grandezas aí. Gente, o que acontece se eu aumentar o tempo que eu estudo? O que acontece se eu aumentar o tempo que eu estudo? O meu conhecimento também vai aumentar, não é? Se eu diminuir o tempo que eu estudo, o que vai acontecer com o conhecimento? Também vai diminuir. Então, notaram? À medida que eu aumento um, o outro aumenta. E à medida que eu diminuo um, o outro diminui. Então, eles tendem a uma mesma coisa. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. A isso a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Que é o caso dessas duas aqui, ó. Litros e quilômetros. 600 quilômetros. O que acontece aqui com a quantidade de litros para percorrer 600 quilômetros? Preciso de 50 litros. Se eu for andar mais, eu vou precisar de mais litros? Vou. Então, à medida que esse aumenta, esse também tende a aumentar. Como, à medida que um aumenta, o outro também tende a aumentar? Ou, se eu diminuir a quantidade de quilômetros, também vai diminuir a quantidade de litros. Então, à medida que um diminui, o outro diminui também, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu sempre vou botar, para indicar que é direto, eu vou botar um Dzinho em cima, tá certo? Então pronto, não preciso de seta, botei um D. Eu já sei que é direto. Aí na armação, gente, como é que fica? Só para vocês verem como é que ficaria a armação. Sempre o que tem o x fica antes da igualdade, então fica 50 sobre x, fica antes da igualdade. E como é direto, ó, você vai botar dessa maneira aqui. 600 sobre 840. Tá bom? Então, basicamente, é dessa maneira que a gente vai trabalhar com regra de 3, tá bom? Então, vamos ver os outros exercícios, só fazendo um resumão aqui, tá? Regra de 3, enumero as grandezas, tá? Vejo se são direta e inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Vario uma grandeza e vejo o que acontece com a outra, se elas vão variar no mesmo sentido. Se variar no mesmo sentido, eu digo que é diretamente proporcional. Não preciso inverter nada. O que tem o x fica antes da igualdade e o que não tem fica depois. Depois disso é só trabalho braçal, que é tudo isso aqui que a gente viu. Tá bom? Essa parte toda aqui é o trabalho braçal. Sem esquecer o que é grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido, tá? Então bora lá, gente. Vamos só confirmar aí com o Bombinha, se é isso mesmo. Então diz aí, Bombinha, a resposta realmente é 70. Mostra aí pra gente. Tá vendo? 70, valeu, Bombinha. Vamos lá para a próxima, gente. Ó. Aí a questão 2 diz assim: na alimentação de 2 bois, durante 8 dias, são consumidos 2.420 kg de ração. Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então, ó, ele está dando um problema, deu grandezas. Notem que regra de 3 fica muito fácil de caracterizar, né, quando eu estou diante de um problema de regra de 3, porque eles dão várias grandezas. Então a gente já suspeita que isso aí seja a regra de 3, tá? Conforme você vai fazendo, você vai fazer 1, 2, 3. Daqui a pouco você vai olhar para o enunciado e já vai perceber que aquilo é uma regra de 3, tá? Porque a prática começa a trazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Então, primeiro passo, enumerar as grandezas. Quais são as grandezas aí da história? Ó, as grandezas são, na alimentação de 2 bois, então, ó, bois, porque eu posso contar a quantidade de bois, grandeza é tudo que pode contar, né? Então, vou escrever aqui, bois, 2, tá? Durante 8 dias, então também posso enumerar a quantidade de dias, então vamos lá. Dias, 8, ok? São consumidos 2.420 quilogramas, então quilogramas também posso quantificar, medir, né? 2.420 quilogramas de ração. Aí ele coloca, ó, se mais 2 bois são comprados, ora, eu tinha 2, compro mais 2, eu vou ter quantos bois, gente? 4. Quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então, ó, o que ele pergunta, o que ele quer saber, eu chamo de quê? De x. E o que ele quer saber? Quantos quilos de ração? Então, quilos é x. Vão ser necessários para alimentá-lo durante quantos dias? 12 dias. Então, a armação, ó, grandeza e valor, está aqui. Agora, eu posso até esquecer o problema que está tudo aqui. Ó. 2 bois levam 8 dias para comer 2.420 kg. 4 bois.
vão comer quantos quilogramas em 12 dias? Pronto, é o enunciado. Está aqui, resumido. Tá bom? Primeiro passo, colocou as grandezas e enumerou elas. Certinho. Segundo passo, avaliar se é direto ou inversamente proporcional. Então, ó, sempre essa avaliação vai ser em relação à grandeza que tem o x. Não esqueça disso. Quem é que tem x? Isso mesmo. Quilograma, tá? Então, ó, sempre eu vou fazer relação com quilograma, porque é ela que eu estou querendo saber. Então, tem que ser em relação a ela, tá? Então, como é que eu faço a relação? Eu escolho uma das grandezas, ou dias ou bois, para relacionar com quilogramas, e ver qual é a relação, se é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para saber se essa relação é direta ou inversamente, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma grandeza variar e percebo o que aconteceria com a outra. Se ela iria variar no mesmo sentido ou no sentido oposto, tá bom? Então vamos lá, ó. 2.420 kg, ele consome em 8 dias, tá certo? Então, 8 dias, ele consome 2.420 kg. Em 12 dias, eles vão consumir mais ou menos quilogramas, gente? Mais. Então, à medida que aqui aumentou, aqui também tende a aumentar. Se eles estão variando em um mesmo sentido, no sentido de aumentar, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, quer dizer que dias é diretamente proporcional a quilogramas. Se é diretamente proporcional, o que eu vou fazer? Não vou usar seta, eu vou botar um D. Pronto, ó. Dias é direto. Professor, e para que serve seta? Para nada, tá bom? Seta não serve para nada. Serve, exato. Você que sabe fazer a utilização de setas, pode continuar usando. Mas para quem está aprendendo, talvez possa confundir um pouco a cabeça. Então é melhor usar o Dzinho, tá bom? Então, ó, segunda dica. Notaram que quando eu estava fazendo aqui a relação, para observar se a relação era diretamente ou inversamente proporcional, eu esqueci, eu não toquei aqui na grandeza bois. Porque se passar na minha cabeça, gente, bois, na hora que eu estiver fazendo essa relação, eu corro o risco de errar. Então você tem que fingir que não existe a outra grandeza que você não está trabalhando. É como se fosse só dias e quilogramas, para não interferir no seu raciocínio, tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, agora eu vou relacionar quilogramas com o que falta, que é quem? Boi. E vou ver se é direto ou inversamente proporcional. No momento que eu estiver fazendo essa relação, eu esqueço que dias existe, tá? Tem que esquecer, não coloca na cabeça dias, tá bom? Então, ó, como é que eu faço? 2 bois comem 2.420 quilos. 4 bois vão comer mais ou menos? Mais. Ora, se aqui tende a aumentar e aqui também tende a aumentar, quer dizer então que eles estão aí indo para o mesmo sentido, no sentido de aumentar. Então, eles são diretamente proporcional. Sempre que for para o mesmo sentido, é diretamente proporcional. Então, ó, se é diretamente proporcional, vou botar um Dzinho em cima. Nada de seta, tá bom? Não fica bem mais fácil assim? Na verdade, pessoal, matemática é bem simples. Matemática é fácil. Lógico, a partir do momento que a gente consegue compreender. E para você não esquecer, você tem que praticar. Fazendo isso, gente, pode ter certeza, você vai ser um ótimo aluno em matemática. Então, ó, aqui o que vai acontecer? Eu vou pegar a grandeza que tem o x, ó, sempre botar antes da igualdade, tá? Então, ó, 2.420 sobre x. Alguém deve estar pensando aí, mas professor, para que danado serve eu saber se é direto ou inverso? Para agora. Porque se for direto, você não precisa inverter. Do jeito que está aqui, você coloca, ó. Então, ó, já botei o que tem o x antes da igualdade. Agora eu vou botar, ó, 8 sobre 12. Então, ó, 8 sobre 12 depois. E todas as outras grandezas vão ficar multiplicando, tá certo? Então, se eu tiver 15 frações depois, todas as 15 são multiplicando, tá? Então, ó, 8 sobre 12 vezes 2 sobre 4. Professor, não era para botar primeiro 2 sobre 4? Não, por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz, tá bom? Aqui vai dar o mesmo resultado. Ó, para facilitar a nossa vida, a gente usa a simplificação. Então, vamos lá. 2.420 está para x. Assim como, ó, posso simplificar aqui os 2 por 4. 8 dividido por 4 dá quanto? 2. E aqui o 12 e o 6 eu também posso simplificar por 2. Ó. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Né? 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 4 é 1. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2 sextos é 2 sextos. Vou deixar só o 2 sextos, tá? Para facilitar. Ainda dá para simplificar
Ah, professor, não gosto de simplificar. Então, não tem nada não, faz a multiplicação normal. Mas vá aprendendo a simplificar, porque você vai até ter mais segurança nos seus cálculos. Então, ó, 2.420, 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 dá 3. Não esqueça que eu só pude fazer essa simplificação porque entre os termos existe multiplicação. Se fosse mais ou menos, calcularia o MMC, tá bom? Então, ó, vai ficar x é igual a 3 vezes 2.420, que dá igual a 7.260, tá bom? Então, essa aí vai ser a resposta, 7.260, letra A. Ok? Certinho? Então, ó, se não entendeu, volta de novo, assiste de novo, tá? Porque é muito importante, isso aí tá bem claro lá no edital. Regra de 3. Então, pode se preparar que vai cair. Essa a gente chama de composta porque tem mais de 2 grandezas, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão, vamos só confirmar aí com o Bombinha se tá certo. Então, Bombinha, vai lá, diz aí, por favor. Estamos correto? Valeu, Bombinha. Obrigado. Então, bora lá. Questão 3. Em 30 dias, uma frota de 25 táxis consome 100 mil litros de combustível. Em quantos dias, uma frota de 36 táxis consumirá 240 mil litros de combustível? Tá? Então, bora lá, pessoal, dar uma olhada nessa questão. Primeiro de tudo, enumera as grandezas. Já estou sabendo, professor. É isso mesmo, gente. Rapidinho já fica sabendo, tá? Agora pratique. Matemática é prática. Quanto mais você praticar, melhor vai ser, tá bom? Então, ó, aqui a gente vai ter o seguinte. Táxis, 25, ó, 25 táxis. Consomem 100 mil litros de combustível. Então, ó, grandeza combustível. Vou botar só isso aqui, ó, 100 mil. Todas as grandezas você bota, tá? Em quantos dias? Então, ele quer saber, ó, em 30 dias, né? Então, ó, dias, eu não botei dias, né? Tem nada não botar depois, tá? Então, 30 dias. Aí, em quantos dias? Então, ele quer saber dias. Uma frota de 36 táxis, consumirá 240 mil litros. Ok? Então, vamos lá. Aqui está tudo já descrito direitinho. Aí, vamos começar a facilitar a nossa vida. Ó. Nesses casos aqui, não tem problema nenhum se eu fizer isso. Tá? Dentro de uma mesma grandeza, tendo muito zero, eu posso cancelar. Ó. Ok? Sem problema nenhum, tá? Então, é 10 sobre 24 aqui, ok? Agora, vamos lá. Vamos avaliar se são direto ou inversamente proporcionais. Então, procuro a grandeza que tem o x, tá aqui, ó, dias. E eu quero saber qual é o valor aqui em dias, né? Então, muito bem. Eu vou relacionar se são direto ou inversamente proporcional. Saber se combustível é direto e se táxi é direto também em relação à grandeza dias. Então, vou escolher primeiro o combustível, tá? Então, vamos lá. 30 dias, eu consumo 10 litros. 24 litros, eu vou consumir em mais dias ou menos dias? Ora, se eu tenho mais gasolina, o que vai acontecer? Eu vou ter mais dias, não é verdade? Então, ó, se eu tenho aí, ele coloca, é bom ter bem a relação do problema. 30 dias, uma frota de 25 táxis consome 100 mil litros de combustível, né? Então, em 30 dias consome 100 mil litros. 240 mil litros, eu vou consumir em mais dias. Tenho mais combustível, vou consumir em mais dias, né? Então, aqui as grandezas são diretamente proporcional. Ó. Então, boto o Dzinho aqui. D, diretamente proporcional, tá? Aí, agora eu vou fazer a relação com táxi e dia. Em 25 dias, eu tenho o quê? Eu tenho 30 dias aí, aliás, com 25 táxis, eu tenho aí um consumo para 30 dias. Se eu aumentar agora a minha frota para 36 táxis, o que vai acontecer com a quantidade de dias aí? Ora, se eu tenho mais táxis, eles vão consumir mais. Se eles consomem mais, o tempo aí que eu vou ter de combustível vai diminuir. Porque eu tenho mais táxis agora. Se eu tenho mais táxis, eles consomem mais. Então, os meus dias de consumo vão diminuir, né? Imagina. Você tem 10 caminhões, né, que tem combustível aí para 10 dias. Se eu tiver 200 caminhões, o que vai acontecer com aquele combustível que eu tenho? Vai durar os mesmos 10 dias? Não, vai durar menos dias. Então, o que acontece aqui? 25 táxis dá para 30 dias. Se tiver mais táxis, o que vai acontecer com o combustível que você tem? Vai durar menos tempo.
tá certo? Então, como aqui aumenta, a tendência daqui é diminuir a quantidade de dias que você consegue se manter com aquela mesma quantidade de combustível, a gente diz que essas grandezas são inversos. Dica, aqui eu vou dar uma dicasinha. Sempre que tiver tempo, fique ligado. Geralmente aparece alguma coisa que é inversamente proporcional. Como o dias é tempo, táxi ficou inverso, tá bom? Então, ó, a armação vai ficar o quê? O que tem x antes da igualdade, 30 sobre x, é igual a inverso, ó, então vou inverter. Em vez de ser 25 sobre 36, vai ficar o quê? 36 sobre 25 vezes direto, então forma direta. 10 sobre 24, ok? Só simplificando aqui um pouquinho, ó, vai ficar 30 sobre x. 36 e 24 dá para simplificar por 12. Então aqui dá para simplificar por 12. 25 e 10 dá para simplificar por 5. Então quanto é que vai ficar isso aí, gente? Ó, 36 por 12, 3. 25 por 5, 5. 10 por 5, 2. 24 por 12, 2. 2 por 2 é 1. 1 vezes 3 quintos é 3 quintos, né? Então quanto é que vai ficar aqui? Ó? Isso aqui vai ficar dessa forma. Vai ficar 30 sobre x, que é igual a 3 sobre 5. Tá? Gente, então o que vai acontecer aqui? Ó? Esse número, vamos fazer por lógica? Esse número é quantas vezes maior do que esse? Na 10 vezes? Então esse número também vai ser 10 vezes maior que esse. Tá? 10 vezes 5 dá quanto? 50, a letra C. Se não entendeu, faz meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 30, 150. X é igual a 150 dividido por 3. X é igual a quanto? 50. Ok? Então essa aí vai ser a resposta, tá bom? 50, tá? Então, ó, resposta, letra C. Só agora vamos confirmar aí, né? Se a gente está certo. Alguém viu o bombinha por aí? Ah, tá aqui, ó. Ele está aqui em cima. Então, ó, vamos ver aí se está certo. Deixa eu pegar aqui. Diz aí, bombinha. Qual é a resposta correta? Isso aí, letra C, ok? Aí a questão 5, ó. Essa é uma questão importante porque é uma questão que caiu no Banco do Brasil da prova do CES Gran Rio, tá certo? Então vocês vão ter mais ou menos uma noção de como eles arquitetam a questão. Olha só. 4 cães consomem semanalmente 60 kg de ração. Se aumentarmos o número de cães em 75%, quantos quilogramas de ração serão consumidos em um mês? Então, observe bem. Vamos lá. Aí a gente tem o seguinte, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Ó, aí a gente tem assim. 4 cães. Então vamos enumerar as grandezas, ó. Cães. 4. Ok? 4 cães consomem semanalmente 60 kg de ração. Então, ó, quilogramas de ração, 60. Se aumentarmos o número de cães em 75%, então a gente vai calcular o aumento de 75% em cães. Preste atenção nesse aumento. Como é que eu vou fazer? Não aumentou 75%? Então eu vou fazer assim, ó. 1,75 vezes 4. Tá bom? Professor, eu vou multiplicar por 1,75 para achar o aumento? Sim. Mas da onde vem esse número 1,75? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O valor que eu tenho antes é qual? Né? 4. E 4 é o valor completo, né? Então, se 4 é o valor completo, então ele é 100%. 4. Sendo que eu quero aumentar 75%, não é? Então, eu vou pegar 4, que é 100%, mais 75%, não é verdade? Então, tá aí, ó, 100% mais 75%, para ter o novo valor. Então, o novo valor vai ser quem? 100 mais 75, que dá quanto? 175%. O que é 175%, gente? É 175 dividido por quanto? Por 100. E quanto é 175 dividido por 100? Ó, 1,75. Então, quer dizer que se eu aumentar 75%, é a mesma coisa, se eu quiser achar o valor final, de multiplicar o número que eu tenho por quanto? Por 1,75. Tá certo? É a mesma coisa, gente. Então, por isso que eu faço direto. Ó. Isso é o que a gente chama de fator de correção. 1,75 vezes
4, tá bom? Então, ó, quanto é que vai dar 1,75 vezes 4? Vou fazer aqui na calculadorazinha, para a gente não perder muito tempo. Ó, deixa eu apagar aqui. 1,75 vezes 4 dá 7, ok? Então, esse é o valor, 7. Então, eu tenho que 7 cães vão consumir quantos quilos, ok? O que tem um x é quilos, vejo se é direto ou inverso. Como é que eu faço? Vario uma grandeza e vejo o que acontece com a outra. Então, vamos lá. 4 cães consomem 60 quilos. Se eu aumentar a quantidade de cães, o que vai acontecer com a quantidade de quilos? Vai aumentar. Então, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, né? Então, vou botar o Dzinho aqui, ó. Nada de seta, só usamos a letra em cima, né? Bota o x antes da igualdade, ó, fica 60 sobre x, que é igual a quem? Como é direto, 4 sobre 7, ok? X vezes 4, 4x, 7 vezes 60, vai ficar igual a quanto? 420. X é 420 dividido por 4, isso aqui dá quanto? 105, ok? Então a resposta, ó, 105. Mas, pessoal, sei não, eu tô achando meio estranho isso aí. Não sei. Tá vindo aqui um sentido aranha em mim que eu não tô conseguindo entender esse negócio muito bem, não. Eu tô achando que esse negócio tá meio estranho. O que tu tá achando, Bombinha? Será que tu tem alguma sugestão aí pra gente? Tá certo mesmo isso, Bombinha? Me diz aí. Você deve multiplicar o resultado por 4, pois o enunciado pergunta quanto tempo será consumido em um mês, que são 4 semanas. Ixi, valeu. Viram aí, gente, o que ele falou? Olha, já disse a resposta correta qual é, 420. Então, ó, qual é o resultado? 105. 105 em uma semana, né, gente? Ó, ele disse que era o quê? Em uma semana. Sendo que o enunciado pede o quê? Quantos quilogramas de ração serão consumidos em um mês? Ora, se uma semana consome 105, pessoal, e eu tenho que um mês são 4 semanas, realmente eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. A Bombinha está com toda a razão. 4 vezes 105 dá quanto? 420. Valeu, Bombinha. Você é fera, viu? Pessoal, então hoje a gente fica por aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Quem puder, compartilha aí, se inscreve no canal, sempre vou estar botando atualizações, tá? Quem puder, curte a nossa aula, isso é muito importante pra gente. E eu botei outras questões para vocês treinarem. Ó, tem essa questão aqui, a questão 6. Então dá uma pausa aí no vídeo, ou então eu vou deixar aí um tempinho para você copiar, tá certo? Dá uma copiada aí para vocês poderem fazer, depois eu boto a solução dessa questão aí. Eu vou fazer um vídeo também de divisão direta e inversamente proporcional. Tem um segredozinho ali na divisão inversa que facilita muito o cálculo, tá bom? Então tem essa questão 6 e tem essa outra 7 para vocês tentarem fazer. Tentem fazer, que depois eu faço um vídeo com a resolução dessas duas questões, tá? Então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Continue acompanhando o nosso canal. Sempre vou estar colocando aí o conteúdo da parte do Banco do Brasil de matemática, tanto matemática básica como matemática financeira, tá? Então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!